A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é esse: pronto para a batalha espiritual. Você pode falar? Pronto para a batalha espiritual. Aos Efésios capítulo 6. Quero ler com os irmãos o verso 10. Que diz assim, meus irmãos: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, o servo do Senhor, ele recebe do Senhor a inspiração para escrever esse texto sagrado e enviar aos irmãos que moravam, que se congregavam em Éfeso, ou na igreja que estava localizada em Éfeso. O versículo 10, a ideia é essa. Paulo está falando aos irmãos que os irmãos coloquem um ponto final na fraqueza espiritual. E a única forma, o único jeito que um irmão, uma irmã coloque o ponto final na fraqueza espiritual é esse: se fortalecer no Senhor. Nós vemos muita gente falando de fraqueza, e a verdade é que se você é um irmão fraco, se você é uma irmã fraca espiritualmente, significa que você não está se fortalecendo no Senhor. Deus. E o primeiro fundamento que eu quero falar essa noite sobre o tema pronto para a batalha espiritual é esse. O primeiro fundamento: se fortaleça no Senhor. Aleluia. Aleluia. Se fortaleça no Senhor. Eu quero ler com os irmãos 2 Samuel capítulo 3. Aleluia. Segunda Samuel Glória a Deus. capítulo 3, o verso 1, que diz assim, meus irmãos: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul, ou os da família de Saul, se iam enfraquecendo. O texto deixa bem claro que a família de Saul um dia foi uma família forte, um dia foi uma família que se fortalecia em Deus. Mas quando a família de Saul perde o alvo, perde o foco, está batalhando, guerreando contra uma família que jamais deveria
pelejar contra, guerrear contra essa família, que era a família de Davi. A família de Saul perde o alvo, perde o foco. E a Bíblia diz que a família de Saul começa enfraquecendo. Mas a Bíblia diz que a casa de Davi continua se fortalecendo em Deus. Porque Davi não pelejou contra Saul, porque Davi nunca pelejou contra a casa de Saul. Porque Davi entendia que o alvo dele era outro. O alvo era batalhar e pelejar contra os inimigos de Deus. Aleluia. Tem muita gente no meio do povo de Deus que está enfraquecendo porque está lutando, batalhando, guerreando contra o seu irmão. Aleluia. Deus Santo. E o mais triste é que existem irmãos em diversas denominações da nossa cidade, do Brasil e do mundo, que batalham e pelejam até mesmo contra o seu pastor. Essa é uma ideia diabólica, satânica e maligna. Irmãos, Davi não estava se enfraquecendo. A cada dia, Davi estava se fortalecendo em Deus. Glória. Porque Davi sabia. Saul estava todo errado. Mas mesmo assim, Davi não batalha contra Saul. Davi não peleja contra Saul, não luta contra ele. É por isso que Davi, a sua vida espiritual está se fortalecendo a cada dia, porque ele aprende o primeiro fundamento, que é se fortalecer em Deus. Aleluia. O Davi só foi quem foi, só chegou aonde chegou, porque ele aprendeu desde cedo a se fortalecer no Senhor, o seu Deus. Glória a Deus. Deus não aceita as nossas desculpas, porque alguns de nós estamos fracos espiritualmente. Isso significa, se alguém está fraco espiritualmente, não está pronto para a batalha espiritual. Glória a Deus. E Deus não aceita, meus irmãos, as nossas desculpas. Se algum ou alguns de nós estamos fracos espiritualmente, a culpa não é de Deus, a culpa não é do pastor, a culpa não é dos irmãos, a culpa é nossa. Porque cabe a nós tomar uma decisão de se fortalecer no nosso Deus. Eu quero ler com os irmãos em Salmo 89. Glória a Deus. Qual o tema da pregação? Fala com vontade. Pronto para a batalha espiritual. Tem alguns que não estão prontos nem para falar nem o tema da pregação. Pronto para a batalha espiritual. Salmo 89, versículo 19, diz assim: Então, em visão, falaste do teu santo, e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi, com ele a minha mão ficará firme, o meu braço o fortalecerá. Aleluia. Meus irmãos, Glória a Deus. o texto deixa bem claro
tinha achado um esforçado. É impossível alguém se fortalecer em Deus se não for alguém esforçado. Se você quer se fortalecer em Deus, você tem que se esforçar. Aleluia. Porque às vezes, ou por que não dizer muitas vezes, a natureza humana, a carne humana, não quer vir à igreja, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer jejuar. E para a gente vencer a carne e se fortalecermos em Deus, nós temos que nos esforçar. Glória a Deus. Tem muita gente que está fraca espiritualmente, e infelizmente vão continuar porque não se esforçam. Deus que disse: achei alguém, achei um que é esforçado, e o meu braço vai estar com ele. Ficará a minha mão, versículo 21, ficará firme, com ele a minha mão ficará firme, a mão, e o meu braço o fortalecerá. Mas antes de Deus falar que o braço estaria firme com Davi, antes de Deus falar a mão que estaria firme, o braço o fortaleceria, Deus disse: ele é alguém esforçado, ele é alguém que se esforça. Deus promete não apenas estar com Davi, mas exaltar a Davi. Aleluia. Meus irmãos, é impossível alguém que se esforça, alguém que se fortalece em Deus, de Deus não o exaltar. Glória a Deus. Deus disse: Davi é esforçado. E fica a pergunta para nós: você é uma irmã, um irmão esforçado ou não? Se você não é, significa que você vai continuar fraco espiritualmente. E a verdade, meus irmãos, é que se alguém está fraco espiritualmente, não está pronto para a batalha espiritual. É incrível que o apóstolo Paulo, na epístola aos Efésios, isso é incrível, que ele deixou esse ensinamento para o final. Se você estudar a epístola, Paulo vai falar sobre a unidade da fé, Paulo vai falar sobre a graça de Deus, salvação pela fé, Paulo vai falar sobre vocação, sobre chamado, sobre ministério, vários assuntos. Mas ele termina fechando a epístola aos Efésios falando sobre batalha espiritual. Glória a Deus. Eu já ouvi algumas pessoas falando, e no passado até eu concordava, e isso não é verdade. Muita gente diz: irmão, se tu não mexer com o diabo não mexe contigo. Se tu não se levantar para fazer algo de Deus, o diabo não vai se levantar contra você. Isso não é verdade, meus irmãos. Porque existe o reino de Deus e o reino das trevas. O reino das trevas é contra o reino de Deus. Ou você se levantando ou não, o diabo vai procurar fazer que você caia numa cilada para destruir tua vida. E para que isso não aconteça, o primeiro fundamento: se fortaleça em Deus. Oh, glória a Deus. Pare de depender. Pare de ser alguém que corre de igreja a igreja, de oração a oração. Faça como a Bíblia diz: se fortaleça em Deus. A Bíblia não diz: se fortaleça no pastor, se fortaleça naquela irmã da oração, se fortaleça no profeta. A Bíblia diz: se fortaleça em Deus. É Deus que fortalece o pastor, é Deus que fortalece o profeta, é Deus que fortalece a irmã que está à frente da oração. Louvado seja o nome do Pai. E nós sabemos o que devemos fazer. Você sabe, eu sei o que eu tenho que fazer para eu me fortalecer em Deus.
Você sabe, nós sabemos. Oração, ler Bíblia, não faltar culto, anunciar o Evangelho, se envolver na obra de Deus. Mas vamos continuar aqui. O primeiro fundamento que Paulo fala aos irmãos, e é incrível que ele disse irmãos. O texto não diz o pastor de Éfeso, alguns irmãos, poucos irmãos, porque tem muita gente na igreja que está com a mentalidade muito errada, que pensa que para alguém se fortalecer em Deus, é o pastor, é o pregador, não, é aquela irmã da oração. Paulo disse irmãos. Aleluia. E o ensinamento de Paulo é para que os irmãos coloquem um ponto final na fraqueza espiritual. E só é possível alguém colocar um ponto final na fraqueza espiritual se decidir se fortalecer em Deus. O primeiro ponto é esse. Eu quero ler com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Versículo 16. Olha aqui, é o mesmo apóstolo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aleluia. Meus irmãos, o mesmo apóstolo que escreve aos irmãos de Éfeso, que esses irmãos se fortalecessem em Deus, ele entende que ele também necessitava e carecia se fortalecer no Senhor, o seu Deus. Ele está vivendo agora um momento muito difícil, uma crise violenta. Ele está preso por causa da palavra de Deus, mas ele não perde a sua esperança. E ele está dizendo que na primeira, confira aí por favor, meus irmãos, confere na Bíblia. Aleluia. Na primeira defesa, ninguém me assistiu, ninguém me apoiou, ninguém esteve presente, nenhum dos irmãos se fizeram presente na minha primeira defesa. Porque como ser humano, ele esperava que na sua primeira defesa, os irmãos que tanto ele havia ajudado na fé, estivessem com ele ali, na primeira defesa. Mas ele disse, mas ninguém, eu fui desamparado, eu fui abandonado. Mas irmãos, é incrível como esse apóstolo, ele rompe essa dor, essa solidão, essa angústia do abandono, ele rompe tudo isso, se fortalecendo em Deus. Glória. Ele não termina a vida frustrado, ele não termina a vida depressivo, ele não termina a vida derrotado. Ele disse, mas o Senhor me assistiu. O Senhor esteve comigo. O Senhor esteve comigo na prisão.
o Senhor me fortaleceu. O que ele está dizendo para Timóteo é que é inevitável que na caminhada da fé alguém não te abandone. Mas mesmo que isso venha acontecer, se fortaleça em Deus. Para que você esteja pronto para a batalha espiritual. Muita gente, depois do abandono, decide não mais orar, decide não mais ler a Bíblia, decide não mais se fortalecer em Deus. O que acontece é que esse alguém cai em uma astuta cilada do diabo. O mesmo Paulo que ensina era o mesmo que estava agora colocando em prática aquilo que ele havia ensinado aos irmãos. Paulo está contando algo que aconteceu com ele, que não foi algo de bom, mas mesmo que algo de ruim aconteça conosco, nós devemos nos fortalecermos em Deus. Aleluia. Paulo sabia o que era a dor do abandono. Paulo conhecia o que era a dor de conviver com pessoas ingratas. Mas o mesmo Paulo não se esquece que ele está em uma batalha espiritual, ele está em uma guerra espiritual. E ele continua fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Se você não quer se enfraquecer espiritualmente, continue fazendo o que Deus chamou você para fazer, mesmo que pessoas te abandonem. Continua fazendo. Ele foi chamado para anunciar o Evangelho aos gentios, e mesmo na cadeia ele continuou fazendo, porque ele sabia que isso o auxiliaria muito no seu crescimento espiritual, o auxiliaria muito na decisão dele de se fortalecer no Senhor, o seu Deus. Eu sei que eu tenho muitas coisas para falar, mas o tempo passa muito rápido. Eu quero falar, meus irmãos, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Glória a Deus. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Glória. Quando você decide ser alguém forte em Deus, não significa que você não vai mais sofrer, não significa que você não vai padecer. É inevitável não padecer, é inevitável não sofrer, mas o apóstolo Pedro está encorajando e animando os irmãos, e ele fala do Deus de toda graça. Aleluia. E ele fala de um chamado à eterna glória. Irmãos, se você se esquecer desse chamado, o chamado da eterna glória, você vai ser alguém desmotivado para se fortalecer em Deus. É por isso que você não pode se esquecer que o Senhor te chamou para uma eterna glória. E o que você está vivendo agora, a tua dor, a tua angústia, o teu sofrimento, é pouco comparado o que você vai desfrutar na eterna glória. E ele diz também, meus irmãos,
nesse processo de padecer um pouco, de sofrer, o Senhor está nos aperfeiçoando. O sofrimento do cristão, do irmão, da irmã, não é vão, não é algo inútil. Muita gente fica confusa, perplexa, porque às vezes não entende. Por que Deus permite a gente sofrer? Primeiro, que você não está no céu. 2, por causa de Adão e Eva. 3, porque Deus está disposto a te aperfeiçoar. Glória a Deus. Depois ele fala de uma confirmação. Depois ele fala de fortificar e fortalecer. Você está padecendo? Você está sofrendo? É comum. É normal. Mas não significa que você vai decidir não mais se fortalecer em Deus. Pelo contrário, você tem motivos a mais para se fortalecer em Deus. Meus irmãos, o segundo fundamento. O primeiro é se fortalecer em Deus. Você nunca vai estar pronto para a batalha espiritual se você não se fortalecer em Deus. Há muitas igrejas aí, meu irmão, que é brincadeira. Eles ensinam sobre batalha espiritual, mas não ensinam da Bíblia. Não ensinam a palavra de Deus. Aí os crentes, mas cheios de gíria, cheio de coisa. Vou dar um tiro no Satanás. Um tiro. Que é isso, meu? Não vai se fortalecer em Deus, não. Irmão, vou dar um chute no diabo. A gente não vê essas macacadas na Bíblia, né, irmão? O homem de Deus, o Paulo, ele entende que a batalha espiritual ela é real. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele está ensinando ao povo. A batalha espiritual é real. E para você estar pronto, primeiro, se fortaleça em Deus. Aleluia. Se fortaleça. Irmão, se eu fosse contar pessoas, várias e várias. Irmão, o Satanás tem debaixo do meu pé, eu vou dar um chute, um tiro. A maioria estão bebendo cachaça, usando droga, estão na cadeia. Sabe por quê? Porque ninguém vence batalha espiritual, ninguém vence o diabo, ninguém vence o demônio com papapá não, irmão. Com blá 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 não. É se fortalecendo em Deus. Glória. Em Deus. Glória, São Filho de Deus. Segundo fundamento, Efésios, ainda no capítulo 6, e no verso 10. O primeiro, irmãos, não esqueça, irmãos, você é irmão, você é irmã, então tem um dever de se fortalecer em Deus. 2, e na força do seu poder, ou no seu forte poder. O primeiro fundamento, se fortalecer em Deus. O segundo, na força do poder de Deus. Glória a Deus. Ou no forte poder de Deus. Porque tem gente na igreja que está se fortalecendo em Deus, mas não busca se fortalecer no poder de Deus. A ideia do se fortalecer é se alimentar do poder de Deus. É ter o poder de Deus em você. É o Abel ter o poder de Deus em si. Porque tem coisas que a gente só vence com o poder de Deus. Você pode ser o crente mais forte da igreja, que se fortalece em Deus, não perde culto, todo dia lê a Bíblia, ora, jejuma. Mas, irmãos, entenda-me por favor. O crente forte, segundo Paulo, é aquele que não desvia, é aquele que não está bebendo cachaça, é aquele que não está no sistema mundano, é forte. Não tomba, não cai. Mas não significa que esse não